Boa tarde a todos. O assunto da aula de hoje é a infecção do trato urinário, uma nova abordagem terapêutica. Queria colocar para vocês a relevância do tema. Boa tarde, Felipe, Guilherme, Carlos Felipe, Carol, Leonardo. Sejam todos muito bem-vindos. Queria colocar para vocês que, inevitavelmente, vocês vão ser chamados a tratar uma infecção urinária ao longo da vida de vocês, tá? Então, vai tratar a infecção urinária da vizinha, da mãe, da irmã, da esposa. É inevitável, sabe? Então, a gente precisa conhecer esse tema, porque não tem como ser médico e não saber tratar uma infecção urinária. Eu vou trazer para vocês uma abordagem, uma nova abordagem terapêutica, mas é algo que a gente já tem aí na literatura, eu vejo no UpToDate há uns 2 anos, né? É algo relativamente novo, uma abordagem diferente, uma visão, uma forma de classificar a infecção urinária pensando na abordagem terapêutica, que é o que eu vou colocar para vocês, tá? Bem, então, dito isso, eu vou colocar para vocês aqui a referência bibliográfica, que é o UpToDate. Então, eu tenho um compromisso com vocês de quando terminar a aula, eu vou mandar para vocês, colocar lá no Avo, vou postar essa aula em PDF, tá? A única questão, se ela ficar muito pesada por conta de imagem, depois eu posso até ver com o representante de mandar pelo Telegram, né? Porque o WhatsApp às vezes também não comporta arquivos muito pesados, mas pelo Telegram a gente tem sucesso. Mas a primeira tentativa, eu acho que a gente consegue mandar mesmo pelo AVA para vocês. Se houver algum problema, eu entro em contato com o representante. Porque essa abordagem terapêutica vocês não vão encontrar nos livros tradicionais, tá? Mas toda a parte, tudo que está aqui, eu procurei escrever bastante para que vocês tenham um substrato para estudar em casa, tá? E vou estar sempre à disposição também para esclarecer qualquer dúvida. Eu e os demais professores, tanto o professor Paulo quanto o professor Alexandre, tá? Vamos lá. Então, gente, tradicionalmente, a infecção do trato urinário, ela é classificada em cistite, que é a infecção do trato urinário baixo, e em pielonefrite, que é a infecção do trato urinário alto, né? Então, a infecção urinária alta e a infecção urinária baixa, né? E esse termo, ele é consagrado, né? A questão é que, convencionalmente, tanto a cistite quanto a infecção do trato urinário alto, que é a pielonefrite, elas têm sido classificadas como complicadas e não complicadas, considerando o perfil do paciente e as comorbidades desse paciente. Então, pela classificação convencional, que é diferente do que a gente vai mostrar para vocês hoje, a gente considera tanto a cistite como a pielonefrite como não complicadas quando o paciente é um paciente que é uma mulher grávida ou uma mulher em fase pré-menopausa, sem anormalidades urológicas subjacentes, sem qualquer fator de imunossupressão ou qualquer outro fator que favoreça a perpetuação da infecção ou que contribua para a gravidade da infecção. E todas as outras infecções são consideradas como complicadas. Então, por exemplo, uma infecção do trato urinário num homem é considerada como uma infecção complicada, já que não é uma mulher grávida, já que não é uma mulher não grávida nem em fase pré-menopausa, né? Então, por essa óptica, né, o que definia a complicação eram as comorbidades e o perfil do paciente. Então, o que a gente propõe aqui é que vocês pensem fora da caixinha. Por essa nova classificação que eu estou propondo para vocês hoje, a gente vai levar em consideração a extensão e a severidade da doença. Então, quando eu falo em extensão da doença, o que eu quero saber é se essa infecção está confinada à bexiga ou se há algum sinal ou sintoma que mostre que essa infecção está além da bexiga. Então, eu posso ter um paciente que tem aquela clássica tríade de pielonefrite aguda, né? Que é dor lombar, febre e calafrio, ou então que tem um quadro de cistite, mas que tenha febre, que tenha alteração do seu estado geral, por exemplo, uma fraqueza intensa, um mal-estar além do habitual, que tenha dor no flanco, sinais de que essa infecção já não está mais na bexiga. Então, a questão da extensão é basicamente para eu classificar essa infecção, se ela está
contida na bexiga, né? Confinada à bexiga, ou seja, tem sinais e sintomas que mostram que essa infecção já está além da bexiga. Ou seja, uma pielonefrite ou uma infecção urinária com repercussão sistêmica. E a questão da severidade, ela está atrelada também a essa proposta terapêutica, porque vocês vão ver, eu vou entrar de sola quando eu tiver um paciente mais grave. Né? Eu vou ter que escolher o antibiótico considerando se eu preciso ter um antibiótico que atinja tecido renal, que atinja níveis séricos suficientes para debelar uma infecção que tenha repercussão sistêmica. Ou se eu posso usar um antibiótico que haja especificamente numa infecção contida à bexiga. Tá? Então, essa classificação, ela divide a infecção do trato urinário em cistite, que é considerada, então, a infecção do trato urinário não complicada, ou infecção urinária complicada, que dentro desse termo, infecção urinária complicada, eu tenho aqui a pielonefrite aguda ou uma infecção urinária com repercussão sistêmica. Então, o que é a cistite dentro dessa classificação que a gente está propondo para vocês? É a infecção confinada à bexiga, onde não há nem sinais nem sintomas de repercussão sistêmica que sugiram infecção em trato urinário superior ou de comprometimento sistêmico dessa infecção. Já a infecção urinária complicada, né, como eu disse, está contida aí nesse termo, né, a pielonefrite aguda e a infecção do trato urinário com repercussão sistêmica. E o que seria essa repercussão sistêmica? Como é que eu consigo avaliar isso, né? Então, os sinais e sintomas que sugerem extensão da infecção da linha da bexiga são febre, então maior que 37,7. Outros sinais ou sintomas de doença sistêmica, incluindo calafrios, fadiga intensa ou mal-estar além do habitual, dor no flanco ou sensibilidade no ângulo costovertebral e dor pélvica ou perineal em homens, né, que é o que leva a pensar na hipótese de prostatite. É um dos sinais e sintomas, né, que me faz, na verdade, sintoma, que faz pensar em prostatite, tá? Luana, Até aqui alguma dúvida? Oi, Luana, pode falar. Você pode repetir para mim, por favor, a tríade da pielonefrite? Claro, Luana. É febre, calafrio e dor lombar. E aqui, Luana, o Harrison coloca que essa febre é febre em estaca de cerca. É aquele paciente que não está com febre, daqui a pouco aparece com febrão. Aquela febre que parece né? Eu acho que no livro do Mário Lopes fala em febre éptica, acho que é isso, né? Então, é a febre em estaca de cerca, e que frequentemente se associa a calafrio. Então, é comum até que esse paciente tenha febre alta e de início abrupto, tá? Mas, claro, gente, isso não Obrigada, Ana. nada, medicina não é matemática, né? E esse critério de febre aí está alinhado com o critério de febre que é adotado pelo livro de semiologia da USP, que recentemente foi publicado, já tem na biblioteca virtual da faculdade, gente. Um livro tão bom de ler, sugiro que vocês leiam, né, dentro do possível, né? Ou ao longo do internato, é o livro de semiologia da USP, do professor Milton Arruda. Livro muito bacana. E tem na biblioteca virtual e tem na biblioteca física da faculdade também, tá? Lá eles consideram como febre realmente 37,8 para cima. Então, maior que 37,7. Então, vamos lá, gente. Essa nova abordagem terapêutica, ela contempla a eficácia da terapêutica tem maior importância na infecção complicada. E isso é de suma importância. Se eu estou com um paciente que tem pielonefrite aguda ou que tem uma infecção com repercussão sistêmica, eu tenho que ser eficaz no tratamento. Eu tenho que acertar no primeiro tratamento. Eu vou aumentar o espectro antimicrobiano, mas eu tenho que procurar acertar, porque o risco é maior para esse paciente. As pessoas não têm noção do que é uma pielonefrite aguda, do que é uma infecção urinária com repercussão sistêmica. Mas as pessoas têm medo de pneumonia. Na verdade, gente, os rins são os órgãos mais vascularizados por grama de tecido do corpo humano. Então, uma infecção no parênquima renal, para evoluir para sepse, é muito rápido, né? Então, a gente tem que ter muito respeito pela pielonefrite.
Alguns antibióticos não atingem concentração tecidual renal adequada, como eu comentei com vocês. Só servem para tratar cistite. Nitrofurantoína só serve para tratar cistite. Fosfomicina, tratar cistite, tá? Então, tem alguns antibióticos que só servem para infecção com fina da bexiga, tá? Risco de infecção por germes resistentes. Isso eu vou mostrar adiante para vocês, que eu vou sempre levar em consideração nessa abordagem terapêutica para poder avaliar qual o esquema terapêutico que eu vou utilizar. Será que esse paciente tem maior risco de ter um germe multiresistente? E aqui a gente vai considerar como germe multiresistente se a bactéria que o paciente tem, causando a infecção urinária, é resistente a pelo menos 3 classes terapêuticas, tá? Aqui, gente, eu trouxe aqui o que o UpToDate coloca, o quadro. Quando é que eu devo suspeitar de um germe diferente do habitual, ou seja, de um germe multiresistente? Ih, gente, espera aí. Vocês estão enxergando ainda a minha tela? Porque eu não estou mais. Espera aí. Sim, professora. Pois é, voltei aqui. Quando é que eu suspeito de um germe multiresistente? Então, quando nos últimos 3 meses o paciente que está lá para você com infecção urinária, seja uma cistite ou seja uma infecção trato urinário complicada, ou seja, pielonefrite ou infecção com repercussão sistêmica, se nos últimos 3 meses ele teve internado, ou se nos últimos 3 meses ele usou algum antibiótico de amplo espectro. E quais seriam esses antibióticos de amplo espectro? Fluorquinolonas, como é a ciprofloxacina, levofloxacina, ou uma cefalosporina de 3ª ou 4ª geração, né? Ou ainda sulfametoxazol mais trimetropin, que é o Bactrim. Então, nos últimos 3 meses ele usou um desses antibióticos, ou esteve internado, ou ainda, se ele teve alguma outra infecção urinária, né? E nessa outra infecção urinária, ele teve isolado um germe multiresistente nos últimos 3 meses. Ou ainda, e aí é mais complicado, na literatura do UpToDate, na literatura americana, eles colocam se o paciente esteve nos últimos 3 meses em algum país com uma alta prevalência comprovadamente, né, de germe multiresistente. Que países seriam esses? Espanha, México, Israel e Índia. Então, nesses casos, eu suspeito aí de germe multiresistente. E aí eu já vou adotar um esquema terapêutico levando em consideração essa possibilidade, tá? Ou vou me munir, como é o caso eu faço na cistite, eu até uso o mesmo antibiótico que eu usaria quando eu não estou pensando num germe multiresistente, mas eu colho uma cultura antes. A gente vai chegar lá, tá? Até aqui tá todo mundo junto? Alguma dúvida? Gente, fiquem à vontade de falar, perguntar, tá bom? Então, ó, pacientes com comorbidade. Eu coloquei para vocês no início aqui da aula que a questão das comorbidades, do perfil do paciente, eles serviam até então para classificar a infecção como complicada e não complicada. E aqui a gente está propondo que essa classificação ela ela aconteça de acordo com a repercussão sistêmica ou não dessa infecção, né? Ou com comprometimento ou não de trato urinário superior. Mas é importante o tipo, quem é que eu estou tratando? Será que o fato do paciente ter mais comorbidades ou qual comorbidade ele tem, será que isso interessa para mim? Interessa sim, eu tenho que ter atenção a isso. Então, assim, se é um paciente que tem, por exemplo, imunossupressão, né, um paciente imunossuprimido, um paciente transplantado renal usando um esquema imunossupressor, é um paciente diabético, um paciente HIV positivo, é um paciente com qualquer situação que possa perpetuar a infecção urinária dele, por exemplo, um paciente que tem uma anormalidade em via urinária, eu vou ter que acompanhar esse paciente em intervalos mais curtos, bem de pertinho, e vou valorizar queixas sutis que possam sugerir comprometimento de trato urinário superior ou com repercussão sistêmica. O idoso, por exemplo, né? Tem que ficar de olho no idoso, né? Os homens, eles não são considerados automaticamente como portadores de infecção complicada,
por essa abordagem que a gente está colocando aqui para vocês. A não ser que hajam, né, sinais e sintomas de infecção de trato urinário alto ou de repercussão sistêmica da infecção. Mas, gente, homens, eu tenho que ficar de olho na próstata. Na verdade, é o seguinte, não é normal, entre aspas, o homem ter infecção urinária. Não é esperado, como é na mulher. A anatomia da mulher favorece a infecção do trato urinário. Então, é relativamente comum a mulher ter infecção urinária. Já o homem, quando ele tem uma infecção urinária, eu tenho que ficar atento a duas possibilidades principais. No jovem, a possibilidade de ter alguma obstrução de via urinária, especialmente por cálculo. E no idoso, ter uma obstrução de trato urinário, principalmente por hipertrofia benigna da próstata. Então, eu sempre tenho que pensar nessas possibilidades. Vamos pensar aqui na patogênese. Como é que a gente adquire uma infecção do trato urinário? Como é que essa bactéria chegou? Ela estava na minha pele? Não, ela estava onde? Em flora intestinal. Então, a infecção do trato urinário, ela começa pela colonização do introito vaginal na mulher ou do meato uretral, né, no homem, por uropatógenos da flora fecal. Então, são enterobactérias, bactérias de flora intestinal, que colonizam aquela região e conseguem ascender pela uretra até chegar na bexiga. E na bexiga elas vão lá, invadem o tecido e causam sintomas de infecção urinária. E se nada for feito, pode acontecer da bactéria subir, ascender ainda mais pelo ureter e levar ao que a gente chama de pielonefrite aguda. A pielonefrite pode também ser causada por via hematogênica. E aí, o germe mais frequente nesses casos é o Staphylo aureus, ou por via linfática. Mas a via mais comum é a via ascendente. Como dito antes, a infecção do trato urinário é muito mais comum em mulheres. E por quê? Porque a uretra da mulher é curtinha. Então, há uma curta distância entre ânus e uretra. E o homem, gente, ele tem fatores protetores. Então, tem uma uretra longa, o ambiente periuretral é mais seco, com menos colonização da uretra, e a presença de substâncias antibacterianas no fluido prostático. Então, quando a mulher tem uma anatomia que favorece, o homem tem uma anatomia que protege contra a infecção urinária, tá? Fatores de risco, extremos de idade. Nos extremos de idade, menos de 1 ano e mais de 50 a 60 anos, há maior prevalência de infecção do trato urinário no sexo masculino. Verdade. Por que menos de 1 ano? Especialmente no período neonatal, né? Que são os primeiros 28 dias de vida. Porque essa questão está envolvida, está relacionada a malformações congênitas de trato urinário, que são mais prevalentes em meninos. Já a partir dos 50, 60 anos, aumenta a probabilidade de hipertrofia benigna da próstata em homens. E aí a prevalência de infecção do trato urinário nesse grupo praticamente se iguala à prevalência de mulheres, tá? Gente, um grande fator de risco para a infecção do trato urinário é a atividade sexual recente. Presta atenção. Até 48 horas após a atividade sexual, a probabilidade relativa de uma mulher ter cistite aumenta 60 vezes. Tá? Atividade sexual frequente também é um fator de risco para infecção do trato urinário, bem como um novo parceiro sexual. História materna de infecção urinária também é fator de risco. O uso de espermicida, seja isoladamente ou associado a um método contraceptivo, como, por exemplo, o diafragma, também aumenta a chance de infecção do trato urinário, porque o nonoxinol 9, presente no espermicida, ele é tóxico para a microflora vaginal, favorecendo, então, a colonização de enterobactérias. Uma coisa interessante é que em diabéticos não existe uma maior prevalência, não existem evidências que mostrem maior infecção no trato urinário, né? Quando eu falo em infecção do trato urinário, gente, isso pressupõe sintoma, tem que ter sintoma, tá? Porque senão é o que a gente chama de bacteriúria assintomática. A bacteriúria assintomática, ela é mais frequente em mulheres diabéticas. Eu recebo muito paciente no consultório com bacteriúria assintomática. E quase sempre eu não tenho que tratar, mesmo em diabéticas. No final da aula, eu vou mostrar para vocês as indicações de tratamento de bacteriúria assintomática, tá?
Há, no entanto, maior susceptibilidade a complicações. Então, quando eu tenho uma mulher diabética que tem infecção do trato urinário, as chances dela ter complicações, elas são maiores. Complicações seriam essas: abscesso perinefrético, necrose papilar, pielonefrite enfisematosa, tá? Vou mostrar adiante para vocês. Anormalidades funcionais ou estruturais do trato urinário são fatores também que favorecem a infecção do trato urinário. Então, você imagina, anormalidade funcional. Um exemplo é a bexiga neurogênica. Então, por algum motivo, essa bexiga ela não contrai de forma efetiva, né? Então, sempre tem um resíduo de urina ali naquela bexiga. Sempre que tiver, gente, retenção de urina, estase urinária, né, que é a mesma coisa, ou sempre que houver um resíduo vesical, aumenta a chance de infecção do trato urinário. Na bexiga neurogênica, a hiperativa, ela contrai um pouquinho, mas várias vezes, mas não tem uma contração efetiva, né? Eficiente, vamos dizer assim. Já na bexiga neurogênica, quando você tem uma bexiga hiporreflexa ou arreflexa, a bexiga não contrai nunca, né? Então, aquela bexiga que não contrai, a bexiga vai enchendo, o paciente urina por transbordamento. Sempre o colo vesical ele abre, né? Então, nesse caso, a gente tem ali sempre resíduo urinário, isso favorece a infecção urinária. Alterações estruturais do trato urinário, uma alteração estrutural que é relativamente comum de eu ver no consultório é a estenose de junção ureteropiélica. Então, entre a pelve renal e o ureter, você tem um estreitamento, que é uma estenose. Então, isso faz com que haja uma estase urinária ali em pelve renal, né? E isso, a urina parada, favorece a infecção urinária. Em homens, são fatores de risco para a infecção do trato urinário, penetração anal, e os homens não circuncisados também são considerados como tendo fator de risco para a infecção do trato urinário. Ana. Oi, Ana. Ana Carolina, pode falar. Então você falou que a bacteriúria assintomática você não trata, mas no caso tem mais chance de complicação? Eu não entendi isso. Não. Por que não trata? Desculpa, vou voltar aqui, ó. Na verdade, o que eu quis dizer foi o seguinte: as mulheres diabéticas, elas, por serem diabéticas, têm mais infecção do trato urinário? Não existem evidências que elas têm mais infecção do trato urinário. Esse é um ponto. Outro ponto, a gente tem evidência de que bacteriúria assintomática, que é ter bactéria na urina, mas não ter sintomas, o que significa não ter infecção urinária, tem bactéria ali, mas ela não está invadindo o tecido, não está causando infecção. A bacteriúria assintomática é mais frequente em mulheres diabéticas e eu não tenho que tratar, tá? Agora, a mulher diabética, quando ela tem infecção, que é quando tem sintoma, né? Eu tenho que tratar e elas têm mais chance de ter complicações, tá? Complicações da infecção do trato urinário. Porque a bacteriúria assintomática, eu não tenho que tratar, ela não vai complicar, tá bom? Deu para entender? Sim, obrigada. Acho que da próxima vez eu vou inverter a ordem dessa frase aqui para ficar mais claro, tá? Porque, na verdade, essa maior susceptibilidade a complicações é referente às infecções sintomáticas, tá bom? Beleza. Gente, em relação à microbiologia, né, tanto na cistite como na pielonefrite, os germes mais prevalentes são os germes gram-negativos originários de flora intestinal. Então, das bactérias gram-negativas, né, tem uma orconcura aí, que é a Escherichia coli. Ela é a mais prevalente, em torno de 80% só da Escherichia coli, né? Mas Proteus de Klebsiella também aparece aqui, também são bactérias gram-negativas. Já o Staphylococcus saprophyticus, é uma bactéria gram-positiva que também ela é frequente, relativamente frequente, em pacientes com cistite, e essas acomete mais mulheres jovens com vida sexualmente ativa, tá? Outros germes são improváveis em pacientes com cistite, com infecção confinada à bexiga, a não ser que tenham aqueles fatores de risco para germes multiresistentes. Por exemplo, antibióticos nos últimos 3 meses, de amplo espectro, internações nos últimos 3 meses, e germes multiresistentes
identificados em culturas de urina realizadas nos últimos 3 meses e aquela viagem para países de alta prevalência de germes multiresistentes, tá? Fora isso, que eu vou encontrar, basicamente é isso. Por isso que eu posso tratar mirando naquilo que é mais provável, né? Considerando a pielonefrite e a infecção com repercussão sistêmica, ainda tem a maior prevalência de enterobactérias. Mais ou menos 80% Escherichia coli, aparece Klebsiella e Proteus, e começa a aparecer aqui algumas outras bactérias, como Pseudomonas, Enterococcus e Staphylococcus aureus, né? Seja ele sensível ou resistente à meticilina. Isso aqui é um estudo feito na Universidade Federal de Juiz de Fora, no período de 1999 e 2006, foi um estudo retrospectivo. Eles analisaram de todas as internações nesse período, que foram 12.495, quantas internações foram secundárias à pielonefrite aguda, o que representou aqui o número absoluto de 204 internações com pielonefrite aguda, percentualmente equivale a 1,63% das internações. Só que 22% desses pacientes tinham sepse. Olha como é que é importante, né? A ocorrência de sepse, praticamente 1/4. E quais os germes mais prevalentes, né? 93,5% de gram-negativos. Dos gram-negativos, a principal bactéria é Escherichia coli, 73,8%. Então, se eu mirar Escherichia coli, gente, tem uma grande chance de eu acertar, né? E aí eu também tenho como gram-negativo a Klebsiella e Pseudomonas, né? E aparecendo aqui o Staphylo SP. Staphylococcus SP pode ser Staphylo aureus, pode ser saprofisco, mas provavelmente aqui a gente não sabe dizer se é SP, né? A gente não tem como saber qual o Staphylo que é. Tá certo? Então, vamos falar um pouquinho agora da cistite, tá, gente? Então, vamos nesse momento falar da cistite. Cistite aguda. Esse é o nosso ponto agora, gente. Tudo que a gente falou agora foi sobre tanto cistite quanto infecção urinária complicada. Agora a gente vai se ater a falar da cistite aguda, que é a infecção do trato urinário não complicada. Ou seja, ela está confinada à bexiga. Então, esse paciente não pode ter nenhum sinal ou sintoma que sugira que a infecção está além da bexiga. Ou seja, não tem infecção ainda em trato urinário superior, nem repercussão sistêmica da infecção. Quem me diz quais são os sintomas, sinais, são sintomas, né, mais comuns na cistite? Escreve para mim aí no bate-papo. Ou pode falar também. Acho que dor para iniciar o esvaziamento urinário, né? No início do... Ardência. Isso, dor, ardência. Ficar fazendo xixi várias vezes, de pouquinho a pouquinho. E fazer toda hora, de pouquinho em pouquinho. Eu brinco que é xixi Casas Bahia, xixi a prestação, né? Toda hora vai lá e faz um pouquinho, né? É o aumento da frequência urinária, que a gente chama de polaciúria, né? A dor para urinar, o nome que a gente dá é algúria. Mas o termo disúria, que é dificuldade para urinar, frequentemente também é utilizado nessa queixa de dor a urinar. Então, disúria, polaciúria, o que mais? Achei interessante, acho que foi a Carol que falou de uma ardência inicial, não é isso, Carol, que você falou? Isso, olha. E é verdade, porque quando você tem uma disúria terminal, isso às vezes é difícil a gente saber na prática, tá, gente? Mas a gente lê isso na literatura médica, né? Às vezes dá até no paciente a gente consegue perceber isso. Quando a disúria é mais terminal, no final da micção que arde, tem mais a ver com vaginite, que é uma dúvida que a gente tem que tirar com o paciente, porque quando a urina encosta, o finalzinho, ele vai encostando, já vai ficando mais fraco, e a urina encosta na mucosa vaginal, e aí dá disúria. Já é uma disúria mais terminal. Já a disúria, aquela inicial, ou durante toda a micção, ela está mais relacionada à cistite mesmo, tá? O que mais, gente? Fala para mim. Vontade de ir no banheiro toda hora? Isso, essa é polaciúria, Vitor. Perfeito. Então, disúria, polaciúria.
que essa paciente está, essa da figura aí da tela, está fazendo o quê? A gente está colocando a mão aonde? Como é que chama essa região aí? Região suprapúbica ou região hipogástrica, isso mesmo, né? Então, essa região suprapúbica é uma dor suprapúbica, né? Então, às vezes você pode colocar a mão, dor suprapúbica. Não chega a ficar hiperemiado não, tá, gente? Nunca vi, tá? Aí tá forçando um pouquinho a barra. Não tem hiperemia não, mas tem dor suprapúbica, tá? Eu não sei se a Luana falou sobre urgência miccional. Luana, que você falou em banheiro toda hora, né? Mas é frequente que o paciente tenha que correr para ir no banheiro fazer xixi. Então, é urgência miccional, tá? Então, acho que assim, ó, esses são os principais sinais e sintomas da cistite aguda. Disúria, polaciúria, urgência e dor suprapúbica. De forma, gente, presta atenção nisso. Se eu tiver disúria e polaciúria, a chance de eu acertar o diagnóstico é de 90%. Desde que não seja uma mulher que não tenha sintomas vaginais. Quais são os sintomas vaginais? Tem alguma secreção vaginal com característica patológica? Porque você pode ter uma secreção vaginal ao longo do ciclo menstrual que parece uma clara de ovo, depois fica igual uma aguinha, né? É um líquido mais ceroso mesmo. Mas se você tem uma secreção vaginal com odor fétido, né? Com característica meio purulenta, amarelada, né? Tem que pensar em tricomonas, em gardnerella. Prurido vaginal com aquela secreção esbranquiçada, eu tenho que pensar em candidíase vaginal, né? E pode dar disúria, sabe? Pode dar disúria. Então, tem que fazer esse diagnóstico diferencial. Mas não tendo nada de sintomas vaginais, nem prurido, nem secreção vaginal com característica patológica, tem disúria e polaciúria, diagnóstico você acerta só com a clínica, 90% de acerto. O que vocês devem investigar durante... O que vocês acham que a gente tem que investigar durante a anamnese, gente? Conta pra mim. O que vocês acham que é Relação sexual. a relação sexual pra gente... Sabe, Luana, a gente não vai entrar em detalhes aqui na aula, mas você tocou um ponto que é muito importante para paciente com infecção de repetição. Porque se a mulher tem infecção na área de repetição e ela fala que é sempre após atividade sexual, eu posso depois fazer o que a gente chama de profilaxia pós-coito. Eu não vou entrar em detalhes de prevenção de infecção na área de repetição aqui, não. Mas é um ponto importante, sim, mas especialmente para pacientes com infecção na área de repetição. Quanto eu considero infecção na área de repetição? Quando a mulher tem mais de duas infecções em 6 meses ou mais de 3 em um ano. Tá? E aí a questão da atividade sexual é importante, porque eu posso fazer, por exemplo, uma cápsula de macrodantina sempre após a atividade sexual. Porque tem alguns pontos que a gente pode fazer para evitar a infecção urinária, que é urinar após a atividade sexual, orienta a mulher, vai no banheiro, urina após a atividade sexual, né? Evita ducha de higiene vaginal, não é legal aquelas duchas de higiene vaginal, isso não é legal, mas urina após a atividade sexual e toma uma cápsula, por exemplo, de macrodantina. Tem que individualizar o tratamento, mas sempre após a atividade sexual a gente pode fazer esse tipo de orientação, tá? Professora, Hoje não, Vitor? você falou que infecção de repetição são 2 vezes em 6 meses ou 3 em um ano? Mais de 2, a mulher, mais de 2 em 6 meses, mais de 3 em um ano. Tá, obrigado. Você vê, Vitor, como é que é altamente prevalente a infecção na mulher, né? Para a gente considerar de repetição mais de 3 em um ano, mais de 2 em 6 meses. Beleza, Vitor? Beleza. Beleza. Gente, o que a gente tem que investigar durante a anamnese? Se eu estou falando que é uma infecção no trato urinário não complicada, eu tenho que ter certeza, concorda comigo? Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu tenho que descartar que ela não é uma infecção complicada. Então, eu vou ver se o paciente tem febre, calafrio, sintomas sistêmicos de infecção, que tem a ver com queda do estado geral, aquela adinamia, aquela fraqueza ou um mal-estar além do habitual, dor no flanco. Vocês lembram onde é o flanco, gente? Ó, tem de um lado, lá em cima, né, hipocôndrio, flanco, região anterior do abdômen, né? Lateralmente, eu tenho hipocôndrios, flancos e fossas ilíacas, né?
Na região medial, no meio do abdômen, eu tenho região epigástrica, mesogastro e hipogastro. Lateralmente, hipocôndrios, né, direito e esquerdo, flancos direito e esquerdo e fossa ilíaca direito e esquerda, tá? Na região lombar, eu pergunto, tem dor ali nas costas? Vai ter que mostrar onde é, né? Aonde é. No exame físico, a gente vai ver daqui a pouquinho, ali adiante, a gente vai ter que avaliar se tem uma sensibilidade no ângulo costovertebral. Já que a gente está falando em regiões do abdômen, né? No exame físico, eu vou ver o paciente, né? Pedir para o paciente ficar de costas para mim, né? Na região dorsal. Então, eu vejo ali, sabe o rebordo costal? Onde terminam as costelas anteriormente? Eu acompanho posteriormente, aonde essas costelas fazem ali interseção com a coluna lombar. Ali é o ângulo costovertebral. Aí eu faço a punho-percussão e vejo se o paciente tem o que a gente chama de dor a punho-percussão. Se for uma dor muito intensa a punho-percussão, é o que a gente chama de sinal de Jordano, tá? Mas na anamnese, eu vou perguntar, tem dor nas costas? Aonde dói? Mostra para mim. Vamos ver qual é a característica dessa dor. Geralmente aquela dor é a dor que incomoda, é uma dor contínua. O paciente lembra que tem rim, tá? Diferente da dor da cólica ureteral, que é uma cólica, bem forte, daqui a pouco alivia um pouquinho, daqui a pouco vem mais forte. Essa dor é que ela fica constante, tá? Eu tenho que descartar... Ana, Oi, Carol. se eu tenho disúria, polastiúria, urgência e tiver só febre, eu já coloco como complicada? Só febre? Só febre já é complicada, Carol. Tá joia. Tá? Descartar vaginite em mulheres, né? Como eu falei para vocês, é um diagnóstico diferencial importante. Descartar prostatite em homens, aqui já é um pouco mais difícil. Porque assim, quando é que eu vou pensar que tem prostatite no homem? Se ele tiver a primeira cistite, mas ele tem dor perineal ou dor pélvica, eu penso em prostatite. Ou então, se aquele paciente que está fazendo, você trata uma cistite, daqui a pouco ele tem outra cistite, acabou o tratamento, daqui a pouco vem outra cistite. Bem, vou pensar em prostatite, tá? No exame físico, gente, sempre, né? Eu tenho que investigar os sinais, tenho sempre que avaliar os sinais vitais. Mais uma vez, para excluir aqui se tem complicação, se na verdade, se eu considero como uma infecção complicada. Então, eu vou ver temperatura axilar, vou ver pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória. Se eu tiver o oxímetro de pulso, que hoje é considerado o quinto sinal vital, eu faço também, né? Então, se eu tiver um paciente taquicárdico, taquipneico, febril, hipotenso, hipoxêmico, mal perfusão tecidual, por exemplo, não tenho dúvida nenhuma, né? Às vezes eu não tenho tudo florido assim, né, gente? Eu tenho que avaliar caso a caso, né? Não preciso ter tudo. Como a Carol me perguntou, se tiver febre, eu já considero como complicado. Exame físico abdominal. Eu vou fazer o exame físico abdominal, vou fazer a punho-percussão. No homem, se houver dor pélvica ou perineal, eu faço toque retal. Na prostatite, a próstata é muito dolorosa ao toque retal. E faço em mulheres com suspeita de vaginite o exame pélvico. Gente, no meu consultório, eu não faço nem o toque retal, nem o exame pélvico. Eu encaminho para o urologista para que ele faça o toque retal e encaminho para a ginecologista para fazer o exame pélvico, né? Talvez numa situação onde eu sou nefrologista, né? Talvez numa cidade menor, onde você não tem um especialista, você vai ter que fazer tudo, né? Mas se você puder, você pode encaminhar também, tá bom? Importante é explorar e fazer corretamente toda essa abordagem. Gente, presta atenção que isso é muito, muito importante. Se eu tenho uma mulher com sintoma típico de cistite e sem suspeita de germe multiresistente ou sem qualquer risco de evolução desfavorável, eu trato sem exame nenhum. Né? A clínica está típica, lembra? Se eu tiver disúria mais polaciúria, o acerto diagnóstico é de 90%. Para que eu vou fazer exame? Não preciso. Se ela não tem nenhuma suspeita de germe multiresistente, né? Não tem nenhuma comorbidade que eu possa pensar que ela possa ter uma evolução desfavorável,
Não faço urocultura, não faço ES, eu posso tratar sem exames. Se o paciente tiver sintomas atípicos, o que a gente chama de sintomas atípicos? Hematúria macroscópica, piora da urgência miccional ou surgimento de incontinência urinária. Isso, nesses casos, requer investigação urinária. O primeiro exame que eu vou fazer nesse caso é o EAS. Preste atenção, se o EAS não tiver piúria, pense em outros diagnósticos que não a infecção do trato urinário, tá? Idosos. Gente, o idoso, frequentemente, ele não tem febre. O idoso, alteração do nível de consciência, é um dos sintomas mais comuns num idoso com um quadro infeccioso. Mas eu não posso achar que... Só um minutinho, estou desligando o ar aqui. Eu não posso achar que todo idoso com alteração do nível de consciência, que não tenha sintomas urinários específicos, que ele tem infecção urinária. Então, eu vou observar, vou hidratar, vou investigar e vou buscar foco infeccioso. Pode ser uma infecção urinária? Pode, eu tenho que pensar. Pensar principalmente em infecção urinária e pneumonia, tá? Mas eu vou ter que fazer o rastreamento. Se o idoso, por acaso, tiver febre, isso reforça a hipótese diagnóstica. Inclusive, é um fator de mau prognóstico nesse idoso, tá? Mas se ele não tiver febre, só alteração do nível ou do conteúdo de consciência, eles levam nos leva a fazer uma investigação desse idoso. O que é nível de consciência, né? Eu tenho aí uma gradação de nível de consciência que vão desde do paciente que está vigil, né? Tá alerta, até o paciente que está em coma, né? Então, eu tenho um paciente que está sonolento, letárgico, obnubilado, né? Até que ele está em coma. Então, essas são alterações do nível de consciência. Assim como eu tenho alteração do conteúdo de consciência. O paciente está desorientado no tempo e no espaço. Então, numa situação ou outra, eu tenho que olhar para esse idoso e observar, hidratar, ver se não tem alguma alteração eletrolítica, hidroeletrolítica, e vou buscar também foco infeccioso, tá? Guarda uma coisa que não pode esquecer. Quando que eu faço urocultura e teste de sensibilidade antimicrobiana antes de tratar um paciente com cistite? Sempre que eu suspeitar de germe multiresistente ou quando houver risco de evolução desfavorável. Que situações são essas de risco de evolução desfavorável? Anormalidade urológica, imunossupressão, diabetes mal controlado. Tá? Então, nesses casos, gente, eu peço uma urocultura com contagem de colônias e antibiograma. TSA é o antibiograma. Vocês lembram o que é isso? Não sei se na época vocês fizeram microbiologia, né? Vocês devem ter feito isso no laboratório. Tem aquela placa, né? Que tem parece uma gelatina, que é comidinha para bactéria. Então, o paciente ele colhe a urina num potinho estéril, leva para o laboratório. Lá no laboratório, eles vão semear essa urina numa placa que é um meio de cultura para a bactéria. Então, é comidinha para a bactéria. Aí eles semeiam ali a urina, a bactéria vai crescer, cresce, cresce, cresce. Depois colocam uns disquinhos. E quando a bactéria não cresce em torno do disquinho, cada disquinho ele é embebido com antibiótico. Se você tem ali, a bactéria não cresce em torno de determinado disquinho, que tem um antibiótico X, é porque a bactéria, ela morre com aquele antibiótico. Se ela ignora o disquinho e cresce lá, tem um disquinho, ela não quer nem saber. Então, a bactéria é resistente àquele antibiótico, tá? Então, assim eu consigo saber quais são os antibióticos que servem para eu tratar meu paciente em vivo, porque essa sensibilidade é in vitro, no laboratório, tá? Beleza? Tá entendendo direitinho? Se eu tenho um paciente que pode ter um germe multiresistente, é um paciente que teve internado mês passado, é um paciente que tomou levofloxacina tem 2 semanas. Então, eu estou diante de um paciente que pode ter um germe multiresistente. Ou é um paciente diabético mal controlador, ou as duas coisas. Bem, antes de tratar, eu vou pedir para ele colher a urina e vai encaminhar para o laboratório para fazer urocultura com contagem de colônias e antibiograma. Daí, gente, eu começo o tratamento. E eu vou usar o mesmo tratamento que eu usaria normalmente, mas eu tenho uma carta na manga. Que se o meu tratamento empírico inicial não der certo, empírico é aquele que eu não estou baseada em um exame específico ainda, né?
Então, eu escolho, eu atiro, não atiro no escuro, porque eu sei que eu estou atirando mais aonde? Na Escherichia coli, nas enterobactérias, mas eu não tenho certeza de qual é o germe. Se não der certo o meu tratamento empírico inicial, eu olho para a urocultura, para o antibiograma e consigo fazer a troca do antibiótico de forma mais acertada. Então, é só para lembrar quando é que eu suspeito de germe multiresistente, se já estão craques, acredito eu, né? Nos últimos 3 meses internou, usou antibiótico de amplo espectro, teve alguma evidência em culturas de urina de germe multiresistente, viajou para alguma parte do mundo com altas taxas de germe multiresistente. E aqui, gente, a nossa carta na mão, isso aqui eu peguei na internet, para vocês não esquecerem mais, que a nossa carta na manga a música chama Carta na Manga. Não esquecerem mais. Saber eu sei que você não tá me merecendo. Saber eu sei que valer você não tá valendo. E mente que nem sente, brinca com meu coração. Tô cabendo direitinho na sua mão. Posso ter um milhão de motivos pra te dispensar. Só que tem um motivo safado que não tá deixando eu te deixar. Sua carta na manga. Aí, gente, a nossa carta na manga, a nossa carta na manga é a cultura, hein? Pra vocês não esquecerem mais, tá? Então, quando eu tiver com uma infecção do trato urinário e houver suspeita de germe multiresistente, mesmo cistite, eu colo a cultura antes, tá bom? A música é para vocês não esquecerem mais. Carta Ana, na cultura. Aí, quando a gente pede esse antibiograma, a gente começa, então, com um tratamento que a gente já faria sem ele. Quando ele chega, a gente muda esse tratamento, é isso? Isso. Se precisar trocar, a gente troca. Olha só, agora, Luana, eu vou te mostrar exatamente como é que a gente faz, tá? Você vai ver que logo depois desse slide, eu descrevi passo a passo, bonitinho, para vocês poderem estudar e ter isso para vocês mesmo, né? Então, ó, abordagem terapêutica nas cistites. Primeiro, ó, quando é que eu suspeito de cistite? Ou o paciente tem sintomas característicos, ou ele tem outros sintomas atípicos e no IAS ele tem piúria. Aí eu pergunto, há manifestações que sugerem que a infecção está além da bexiga? Ou seja, tem repercussão sistêmica? Tem infecção em trato superior? Tem alguma coisa que sugira isso? Tem. Se tem, gente, não é esse fluxograma. É o outro que eu vou mostrar mais à frente para vocês. Não tem não. Tudo indica que realmente está confinada a bexiga, é cistite. Aí a minha pergunta é, tem algum risco de infecção por germes gram-negativos multiresistentes, por bactérias multiresistentes? Aí, aqueles critérios que a gente já conversou. Ah, não tem não. Não tem não? Beleza, então eu vou usar um tratamento empírico, que eu posso usar nitrofurantoína, fosfomicina ou Bactrim, a não ser que haja alguma contraindicação que eu coloquei no próximo slide, tá? Não tem contraindicação nenhuma, então eu vou tratar com uma dessas drogas, ou fosfomicina, ou nitrofurantoína, ou Bactrim, que é sulfametoxazol mais trimetropin. Ah, tem sim, eu não vou poder usar nenhuma dessas 3 drogas. Então, eu vou usar um beta-lactâmico, que pode ser amoxicilina com clavulanato, ou uma cefalosporina de primeira geração, como cefadroxil, né? Como opções, já que eu não posso usar esse tratamento empírico, que é o de primeira linha, tá? Agora, eu pergunto, tem risco de germe multiresistente? Voltando aqui, e falo sim, tem sim. O que a gente falou que é a carta na manga, para vocês não esquecerem mais da música lá, ó, urocultura com contagem de colônias e antibiograma antes de começar o antibiótico. Gente, eu falo para o paciente, olha, eu vou fazer a receita para o senhor, mas o senhor vai levar essa urina no laboratório antes de tomar o primeiro comprimido, entenderam? Que a cultura vai estar em andamento e o paciente já começa o tratamento enquanto a cultura está lá. Eu não devo, gente, fazer uma cultura de urina na vigência de antibiótico, tá? É muito complicado. Até poderia fazer em nível válido antibiótico, mas o ideal é não usar antibiótico, mascara o resultado. Por isso, entrega a urina no laboratório, faz urocultura e antibiograma e começa um tratamento empírico. Já que eu respondi que eu estou suspeitando de germe multiresistente, nesse caso eu evito o Bactrim,
Por quê? Porque existe uma evidência aí de a chance de ter um germe multiresistente. E aí a chance de ter resistência à Bactrim é maior. Então, o que eu faço? Não vou usar o Bactrim, posso usar nitrofurantoína ou fosfomicina. Tem alguma razão para evitar um dos dois? Não. Então eu uso um ou outro. Agora, se eu não posso usar, Bactrim já tem germe multiresistente, não vou usar. E se tem alguma razão para eu evitar nitrofurantoína ou fosfomicina, eu tenho duas alternativas. Ou se o paciente, assim, a literatura fala que eu poderia esperar a cultura sair para poder então tratar baseado na cultura, ou então, gente, eu venho para cá, ó, vou usar beta-lactâmico ou quinolona até que o resultado da cultura chegue, tá? Mesmo assim, há uma grande chance de ser resistente também a essas drogas. Entenderam? A gente fica mais vendido numa situação mais difícil nessa situação aqui. Tá? Entendido? Aí eu coloquei no próximo slide o tratamento de primeira linha com fosfomicina, que é dose única, um pozinho que dilui na água e o paciente toma. A orientação o ideal é esvaziar a bexiga. Então faz xixi, toma o remédio e vai deitar à noite. Né? A melhor forma. Às vezes não dá para esperar, né? Mas podendo esperar, melhor assim. Em homem, você pode fazer a mesma coisa, ou você pode fazer 3 doses no homem com intervalo a cada 2 a 3 dias. O Bactrim aqui, o sulfametoxazol mais trimetropin, 800 mais 160, é o Bactrim F, de 12 em 12 horas por 3 dias em mulheres e 7 dias em homens. Em homens, a gente sempre estica por 7 dias, assim como em pacientes imunossuprimidos, diabéticos, com anormalidades urológicas, eu também trato por 7 dias, tá? A outra opção é nitrofurantoína, é uma ótima opção, 100 miligramas, é uma cápsula mais baratinho, de 12 em 12 horas por 5 a 7 dias, respectivamente, em mulheres e homens. Segunda linha, eu posso usar o beta-lactâmico, como o clavulin, amoxicilina com ácido clavulâmico, ou o cefadroxil. Ambos são de 12 em 12 horas por 5 a 7 dias. Esse aqui é 500 miligramas de amoxicilina com 125 miligramas de ácido clavulâmico. E a fluorquinolona, que é cipro ou levo, eu posso usar cipro, 250 miligramas de 12 em 12 horas por 3 dias, por 3 a 5 dias, na verdade, e a levofloxacina de 250 miligramas uma vez por dia, por 3 a 5 dias. Só, gente, que eu devo evitar esses antibióticos, a não ser que o paciente tenha uma infecção complicada, porque eles são boas alternativas, ainda são, para infecções não complicadas. Perdão, gente. Boas opções para infecções complicadas. Então, eu tento reservar para as infecções complicadas. Então, se eu gastar aqui esse tiro aqui, né? Então, é um arsenal que eu prefiro utilizar só para complicado. Se não tiver jeito, até posso fazer aqui. Tá? Aqui Ana, Oi! O Cistex ou aquele pirídeo, você aconselha somar com o antibiótico? Carol? Ou não? Aconselho sim, vai aparecer daqui uns 2 ou 3 slides, porque o uso do antibiótico ele demora para acontecer. Então, a gente pode associar, mas não usar sozinho. A gente associa o uso de fenazopiridina, que é o pirídio, nos primeiros 2 a 3 dias de tratamento. As 200 miligramas de 8 em 8 horas, mas ele é um antisséptico urinário. Ele não trata a infecção urinária, então você associa ao antibiótico, porque ele alivia muito os sintomas, tá? Gente, aqui eu não vou entrar em detalhes, depois vocês vão ter esse material para vocês lerem com calma, mas aqui eu tenho algumas razões para evitarmos os antibióticos, né, que a gente comentou. Bactrim é sulfametoxazol mais trimetropin. No caso, a gente usa o Bactrim F, que é 800 mais 160. Na gestante, eu evito no primeiro trimestre e no terceiro trimestre. No primeiro trimestre, pela competição do metabolismo com ácido fólico, pode levar a alterações, malformações fetais, especialmente do tubo neural. No terceiro trimestre, pode levar a kernícteros, né? Porque as sulfonamidas, elas atravessam a placenta. E não deve ser usado também em mulheres que estão amamentando, especialmente quando o bebê tem menos de 2 meses. E quando eu tenho suspeita de germes gram-negativos multiresistentes, eu evito o Bactrim, porque a chance de ser resistente a ele é grande. A nitrofurantoína eu não uso com pacientes com filtração glomerular abaixo de 30 ml minuto. Eu devo evitar no primeiro trimestre, porque atravessa a placenta.
E devo evitar também nos últimos 30 dias da gestação. Já tem alguns autores que falam que eu poderia usar até a 38ª semana. E a partir daí, no término do parto, não usar. Mas o ideal, gente, é não usar nem no primeiro trimestre, e nem nos últimos 30 dias do parto, tá? E a fosfomicina é um antibiótico bastante seguro, especialmente, inclusive na gravidez. Quando é que eu não posso usar fosfomicina? Quando tem história de alergia à fosfomicina. Mas também se tiver alergia à nitrofurantoína ou Bactrim, também não posso usar, tá? A nitrofurantoína, se não tiver outras opções no primeiro trimestre, eu até posso usar, mas a gente evita, tá bom? Professora, O perídio aí, Carol. Ih, pode falar. deixa eu fazer uma pergunta. Quando tenho aqueles pacientes que têm um risco maior, por exemplo, diabetes, imunossuprimido, eu começo a tratar empiricamente, estendendo por um tempo maior, ou eu já inicio, tipo, se eu não puder fazer a urocultura, não tiver disponível, tipo, o teste de sensibilidade, eu já inicio a longo tempo, ou eu não, você já começo tratando como... Não, você vai usar 7 dias. Deixa eu voltar aqui para você, ó. Você vai usar durante 7... Você vai usar a diferença que você vai usar durante 7 dias. Mas o tipo de antibiótico que você vai usar vai depender desse critério aqui, o risco de infecção por germes gram-negativo multiresistentes. Como é diabético, por exemplo, você estica por 7 dias. E sempre colhe cultura antes. Por quê? Tem chance de evolução desfavorável. Lembra que a gente falou aqui, ó? Sempre que houver chance, suspeita de germe multiresistente ou risco de evolução desfavorável, e aí é o diabético mal controlado, eu faço uma cultura prévia. Mas os antibióticos de primeira linha continuam sendo fosfomicina, nitrofurantoína e Bactrim, tá? Te respondi, Vitor? Respondeu sim. Obrigado, professor. Nada. Ana, qual é o medicamento assim, de escolha em gestante? Chegou uma gestante, é esse que eu vou dar? Beta-lactâmico, cefadroxil, uma boa opção. Amoxiclavulanado é uma boa opção e fosfomicina é uma boa opção. Tá bom, obrigada. Seguros. Olha só, vamos fazer um intervalo agora, para a gente terminar. Não, peraí. Eu estou preocupada que a bateria do meu celular está acabando, agora que eu vi, mas dá para a gente terminar aqui, aí no intervalo eu ponho para carregar. Se por acaso cair, gente, vocês entram de novo, tá? Tratamento sintomático. Como a resposta terapêutica pode ocorrer em até 48 a 72 horas, aquilo que a gente conversou, Carol, eu posso usar um antisséptico urinário, opção Piridium 200mg de 8 a 8 horas. Não utilizo isoladamente, porque não trata a infecção urinária. Eu uso em associação a antibiótico. Outra coisa, eu tenho que seguir esse paciente? Não. Se ele melhorou, né, resolveu os sintomas com antibiótico, beleza. Agora, se não melhorou em 48 a 72 horas, gente, ou se houver uma recorrência do quadro em poucas semanas, eu tenho que buscar algum fator que possa estar afetando a resposta terapêutica ou justificando a persistência dos sintomas. O que eu faço? Faço urocultura, reinicio a antibiótico terapia empiricamente e, se necessário, eu readequo o esquema antibiótico conforme a cultura. Você tratou direitinho, né? O paciente não melhorou, né? Ou ele voltou a ter infecção, aí a gente tem que fazer cultura, tá? Se você não tinha feito antes, porque não tinha nenhuma comorbidade, né? Nenhum fator fator de risco para evolução desfavorável, nem germe multiresistente, agora você vai ter que fazer cultura. Recomeça o antibiótico empírico e depois olha para checar a cultura. Se mesmo após a adequação do antibiótico os sintomas persistirem, ou se houver recorrência do quadro em poucas semanas, gente, tem algum fator perpetuando a infecção. Faz um exame de imagem e pede uma avaliação urológica, tá? Olha, enquanto tem um intervalo, eu vou deixar a música rolando, porque a gente vai falar sobre o perigo da pielonefrite aguda, tá? Então, é só para vocês lembrarem aqui da palavra perigo, que a pielonefrite aguda realmente é um risco, equivale a uma pneumonia. Às vezes eu falo para o paciente, explico assim, ele não entende o que é pielonefrite, mas ele entende o que é pneumonia, do risco de uma pneumonia.
As pessoas têm medo de pneumonia e nem sabem o que é uma pielonefrite, tá bom? Intervalinhos são 17h32. Vamos voltar às 17h45, tá bom para vocês? Pode ser? Tá ótimo, Ana. Tá Beleza. ótimo. Então, até já, tá? Pessoal, vou deixar o bate-papo aberto aqui. Eu estou preocupada de cair a internet. Mas eu vou abrir a chamada de vocês aqui. Peraí, aberta a chamada. Não quero saber se o clima é pra romance, eu vou deixar de ver. De onde isso vem? Se eu tenho alguma chance, o tempo vai dizer. Isso todo mundo é igual. Anjo do bem, gênio do mal. Periga ter você perto dos olhos, mas longe do coração. Periga ter você assim sorrindo, isso é muita tentação. Seus olhos, seu sorriso e uma noite. Não quero saber se o clima é pra romance, eu vou deixar correr. De onde isso vem? Se eu tenho alguma chance, o tempo vai dizer. Isso todo mundo é igual. Anjo do bem, gênio do mal. Periga ter você perto dos olhos, mas longe do coração. Periga ter você assim sorrindo, isso é muita tentação. Periga ter você perto dos olhos, mas longe do coração. Periga ter você assim sorrindo, isso é muita tentação. Periga ter você perto dos olhos. Periga ter você assim sorrindo. Seus olhos, seu sorriso e uma noite.
5 minutos.
Oi, pessoal. Podemos voltar? Acho que Oi, pode. Ana, podemos sim. Mas Acho que pode. Beleza, gente. Então vamos lá. Ana, rapidinho, eu posso fazer uma pergunta em relação à parte anterior? Com certeza, claro. Do pirídium que você falou, vamos supor se a paciente precisa de cultura, de eu colher cultura. Eu posso fazer o pirídium antes Não. de sair o resultado, antes de fazer a cultura? Não. Antes de colher, não. A urina, assim, quando colher a urina para enviar para o laboratório, o paciente não pode ter usado nem pirídium nem antibiótico, tá? Porque pode mascarar o resultado da cultura. Mas assim, entregou a urina no laboratório, já pode começar, os dois. Entendeu? Entendi. Obrigada. Nada. Vamos lá, gente. Então, ó, perigo, risco de morte. A infecção do trato urinário é complicada, né? Então, eu estou falando aqui de pielonefrite aguda e estou falando aqui de infecção urinária com repercussão sistêmica. É perigosa. Mais uma vez, lembrando que os rins são os órgãos mais vascularizados por grama de tecido do corpo humano. É um enovelado de vaso sanguíneo. Então, para o paciente evoluir com quadro de sepse, com sepse grave, é muito, muito fácil. Então, a gente não pode brincar. Por isso que essa proposta de classificação e tratamento é tão interessante, que vocês vão ver que a gente vai considerar a infecção urinária complicada de uma forma muito... a gente vai ser muito assertivo no tratamento, especialmente quando houver sinais de gravidade, tá? Deixa eu olhar no bate-papo, que eu acho que alguém escreveu alguma coisa no bate-papo. Ah, não, foi presença. Beleza. Ih, gente, peraí. Então, agora o nosso foco é esse aqui, infecção urinária complicada. Então, se o paciente tiver qualquer sinal de repercussão sistêmica de infecção, eu vou considerar como infecção urinária complicada. Então, por essa definição, toda pielonefrite é considerada infecção urinária complicada. Se eu tiver, igual a Carol, acho que foi a Carol que me perguntou, foi Luana, não me lembro. Se tem sintomas de cistite mais febre ou outros sinais ou sintomas de infecção sistêmica, eu considero como infecção urinária complicada. Se eu tiver dor em flanco e ou punho-percussão dolorosa, que quando, para falar esse tal de Jordano, gente, é quando eu faço a punho-percussão, né? E o paciente sente uma dor muito intensa, é sinal de Jordano. Mas ele pode ter uma sensibilidade, também vai ser valorizada. Então, se você tiver dor em flanco ou punho-percussão dolorosa, num cenário com piúria e bacteriúria, eu também considero como infecção trato urinário complicada. E olha só, apesar de frequentemente presentes, a ausência de febre ou de sintomas de cistite não inviabilizam o diagnóstico, tá? Então, você tem a febre da pielonefrite aguda, ela costuma ser uma febre alta, como eu comentei com vocês, é uma febre em estaca de cerca. O paciente não tem febre do nada, ele tem febrão com calafrio, mas ele pode não ter. E isso não inviabiliza o diagnóstico, tá? Vai ser mais difícil, às vezes, fazer o diagnóstico, tá? Eu tive uma paciente jovem, 17 anos. Foi mais fácil para mim porque era a segunda vez que essa menina apresentava um quadro de pielonefrite aguda. E ela chegou para mim no consultório taquicárdica, eu não me lembro mais qual era a frequência cardíaca, então nos 150 de frequência cardíaca, 140 era algo assim, de chamar atenção, hipotensa, estava com 80 por 40 de pressão arterial, tinha punho-percussão dolorosa, mas não teve febre, né? Então, assim, era uma infecção urinária complicada. Essa menina foi transferida para a UTI. Dali ela foi levada para o hospital, a gente começou, vou mostrar para vocês, a gente entrou de sola, né? Porque ela tinha critérios de sepse, a gente entrou com meropenem em vanco para ela, colheu urina para cultura previamente, a gente vai ver que todo paciente com infecção urinária complicada tem que colher urocultura antes de iniciar o tratamento empírico, tá? Gente, claro, eu estou num lugar que não tem como colher urina para cultura. Você vai retardar o tratamento por conta disso? Não, tá? A gente está passando para vocês o que é o correto, né? Mas, claro, na vida real, às vezes eu posso não conseguir fazer uma urocultura.
E aí, o que eu vou fazer? Eu vou priorizar o tratamento, sem dúvida nenhuma, né? Mas aí, se meu tratamento empírico inicial não der certo, depois vai ser mais complicado, porque eu não vou conseguir ter um guia, a carta na manga, para acertar de forma objetiva o tratamento, tá? Pacientes com bexiga neurogênica e trauma raquimedular. Aqui é uma situação bem peculiar. Então, imagina que um paciente foi vítima de um acidente de trânsito. Eu conheci um paciente que pulou num lago aqui num hotel fazenda da região e ficou paraplégico. Mas pode ser meu tio, irmão do meu pai, minha avó contava que ele tinha quebrado a espinha quando nasceu e ele tinha trauma raquimedular. E tinha bexiga neurogênica. Eu me lembro, na casa da minha avó, era muito comum, assim, que tinha aquele odor de urina. Hoje eu entendo que ele tinha bexiga neurogênica. Por quê? A comunicação entre a bexiga e o sistema nervoso central, diante do trauma, né, do raquimedular, você tem uma secção da medula em determinado nível. Geralmente aqui o nível é T7, e aí a partir dali você não tem essa comunicação adequada entre a bexiga e o sistema nervoso central. Então a bexiga ela enche, mas não contrai. E aí o que acontece? A bexiga fica repleta, o colo vesical abre um pouquinho, o paciente ele fica urinando por transbordamento, mas a urina fica parada ali. Então a chance de infecção urinária é grande. Só que esse paciente não vai apresentar esses sintomas, essas manifestações clínicas comuns da infecção do trato urinário. Ele faz uma hiperatividade simpática, que é essa disreflexia autonômica. Ele faz uma hiperemia de face, do pescoço, taquicardia, hipertensão, cefaleia. Então, é um quadro bem diferente. Então, você tem que ter um alto grau de suspeição para poder lembrar que o paciente com trauma raquimedular não vai ter esses sintomas típicos. Eu tive um paciente, uma vez eu fui chamada na casa dele para poder avaliar, ele tinha exatamente isso, mas ele tinha febre também, tá? Prostatite em homens, né? Então, a prostatite é considerada uma infecção urinária complicada. E aí, o que a gente vai ter? Ou um paciente que faz cistite de forma recorrente, ou uma cistite com uma dor perineal, ou uma dor pélvica. Eu tenho que suspeitar de prostatite. No exame físico, além dos sinais vitais, que eu sempre tenho que fazer, né, são fundamentais para avaliar a gravidade, eu tenho que avaliar ainda, né, se tem sinal de Jordano, febre, dor abdominal, e o exame pélvico e toque retal vão estar indicados, né, dependendo da circunstância. Acho que tem alguma coisa aqui no bate-papo, se é presença, desculpa. Bem, se houver dúvida diagnóstica, gente, mais uma vez, não tenho dúvida, não sei se é ou se não é, faz um EAS. Se no EAS não tiver piócitos, isso torna o diagnóstico de infecção trato urinário pouco provável. Urinálise, urocultura com teste de sensibilidade antimicrobiana eu tenho que fazer em todos os pacientes, tá? Então, diferente da uma cistite, que eu vou fazer só quando eu tenho suspeita de germe multiresistente ou no paciente com alto risco de evolução desfavorável, aqui todo paciente que tiver repercussão sistêmica da infecção ou sinais de pielonefrite aguda, eu vou fazer urocultura com antibiograma. A imagem não é feita de rotina, apenas em casos específicos que eu vou pontuar adiante, tá? Isso aqui, gente, para a formação de vocês é muito importante. Quando é que eu indico internação? Quando vocês acham que eu tenho que indicar internação? Fala para mim. Eu vou ligar o ar-condicionado aqui um pouquinho. Quando vocês acham que eu devo indicar? Quando eu suspeito de sepsis? Muito bem, Vitor. É o primeiro critério aqui, ó. Quando há indicação de internação. Quando o paciente preencher critérios de sepse, né? Então, sepse, eu tenho um paciente taquicárdico, taquipneico, ele pode estar hipotenso, já é sinal de maior gravidade, né? Ele pode ter leucocitose com desvio à esquerda, alteração do nível de consciência, né? E tem, assim, tem várias ferramentas para a gente poder avaliar, identificar o paciente com sepse. Eu vou trazer uma bem simplesinha para identificação de sepse precoce para vocês guardarem, porque é bem fácil de guardar, tá?
Ó, outro critério, pacientes com febre alta, né? Mais que 38 graus Celsius ou dor persistente. Então, febre alta ou dor persistente, eu também interno. Paciente claramente debilitado. Paciente incapaz de administrar medicação ou de se hidratar por via oral. Como é que o paciente vai mandar o paciente para casa com antibiótico por via oral, por exemplo, se ele está vomitando, né? Se ele não está conseguindo se hidratar, não tem como, né? Muito menos tomar remédio ele vai conseguir. Quando há suspeita de obstrução de via urinária, por quê? Pielonefrite ou infecção do trato urinário com obstrução de via urinária, é mandatório desobstruir a via urinária o mais rápido possível. Dúvida quanto à aderência do paciente ao tratamento. Recentemente, a gente internou um paciente porque ele tinha um quadro de pneumonia e era etilista inveterado. Morava sozinho. Então, não era pielonefrite, é só um exemplo. A gente optou pela internação para que a gente garantisse o tratamento, porque não havia... A gente teve assim, muita dúvida se ele tomaria o antibiótico corretamente em casa, a gente liberasse ele para casa, o antibiótico oral. Então, esses são os critérios de internação. Pacientes com quadro de leve a moderada gravidade, a gente pode até tratar ambulatorialmente. E aí, como é que você pode fazer? Você pode fazer um primeiro tratamento, primeiro atendimento no pronto atendimento, você hidrata e faz a primeira dose do antibiótico por via intravenosa e prescreve a complementação do antibiótico oral para casa, com acompanhamento ambulatorial. Então, é possível fazer dessa forma. Tratamento ambulatorial. Desculpa, gente, deixa eu pegar aqui. Aí eu fiz aqui dois esquemas e depois de cada esquema eu escrevi com mais detalhes para que vocês depois possam ler com calma. Mas qual que é a lógica? Aqui é tratamento ambulatorial, paciente que não interna. Todos fazem urocultura com contagem de colônias e antibiograma e fazem também o grão da urina. O grão da urina pode pedir grão da urina ou então bacterioscopia de urina não centrifugada. Né? E a gente vai ver lá se tem bactéria gram positiva ou gram negativa. Então, se eu tiver... Primeira coisa é fazer a cultura de todo mundo. Então, é um paciente que eu já entendi que ele não precisa ficar internado. Aí, a primeira pergunta que eu faço, logo depois que ele colheu urina para a cultura, é se ele tem suspeita de... se a infecção dele pode ser por um germe multiresistente. Aí eu respondo que sim. Bem, se pode ser um germe multiresistente, aqui, eu tô aqui, né? Aí a outra pergunta é, eu posso usar quinolona? Quando é que eu não posso usar quinolona? Se ele teve alergia ou intolerância, ou a interação ou então ele está usando algum medicamento que não pode ser suspenso e que tem interação medicamentosa com quinolona. Então, isso aqui eu não posso usar quinolona. Ou então, existe uma alta probabilidade de resistência à quinolona porque ele usou nos últimos 3 meses quinolona, ou ele tem uma cultura de urina que mostra resistência à quinolona nos últimos 3 meses. Então, aí eu não posso usar quinolona. Então, o que eu faço? Se eu não posso usar quinolona, se isso aqui é uma verdade, eu não posso usar quinolona, eu vou fazer um tratamento sem quinolona. O que eu posso fazer? Eu faço ertapenem, intramuscular ou intravenoso até que saia o resultado da cultura. Isso aqui, gente, é um antibiótico que não é baratinho nem fácil de comprar no Brasil. Mas a indicação, o melhor seria usar então o ertapenem. Tá? É possível comprar? Mas é um antibiótico mais caro. Se não há nenhuma contraindicação ao uso da quinolona, eu posso fazer uma dose inicial de ertapenem, em seguida eu faço cipro ou levofloxacina por 5 a 7 dias, sendo que cipro é via oral de 500 mg de 12 em 12 horas, ou então a leva 750 por 5 a 7 dias. Agora, se não tem suspeita de germe multiresistente, eu ainda assim pergunto, tem alguma contraindicação ao uso da quinolona? Se não tem, se eu tiver informação em relação à resistência à quinolona na minha região, na minha cidade, no local onde eu trabalho, na minha comunidade onde eu trabalho, e tem essa informação de que existe sim uma alta prevalência de resistência à quinolona, eu evito
usar a quinolona de início. O que eu faço? Eu uso ceftriaxone e ertapenem, uma primeira dose, e depois completo com quinolona. Agora, se não tem nenhuma evidência de resistência à quinolona, eu uso a quinolona cipro, eu levo por 5 dias e cipro por 7 a 10 dias, tá? E se há contraindicação usa quinolona, eu não vou poder usar. Aí eu uso ceftriaxone ou ertapenem ou genta, completando depois com antibiótico oral, que não é quinolona, ou amoxiclavulanato, ou cefadroxil, ou o Bactrim, tá? Ô, Ana, rapidinho. Pode falar. Na situação de multiresistente e sim para pergunta da quinolona, esse ertapenem eu faço uma vez só intramuscular? Não entendi. Uma vez por dia, todo dia. Vou fazer até sair a cultura. Até sair a cultura. Eu tive um paciente, Carol, com essa situação exatamente. Tá? A gente não foi fácil conseguir a medicação. E aí a gente acabou não fazendo esse esquema. Eu acabei fazendo um outro esquema que era possível. E deu certo também. Graças a Deus a gente escolheu um antibiótico que resolveu até sair a cultura. Mas aqui eu estou passando para vocês o que está na literatura médica, tá? Entendi. Aí não, eu inicio ertapenem uma vez só. Faço um dia e depois no segundo dia eu já começo o cipro. Isso. Entendi. Tá, joia. Obrigada. Então, aqui tem o tratamento. Eu descrevi para vocês. Depois eu vou mandar em PDF para vocês. E aqui é o tratamento para infecção urinária complicada que requer internação. Da mesma forma, antes de qualquer coisa, eu colho urina para cultura, antibiograma e grama. E a primeira pergunta que eu faço é: o paciente está grave, séptico ou com suspeita comprovada de obstrução de via urinária? É uma coisa ou outra? Sim, é a minha paciente do consultório. O que eu fiz? Eu mandei ela para o hospital, olha só, colhei a urina para cultura, comecei antibiótico e ela tomografou, tá? Então, esse é o esquema que eu tenho que fazer no paciente com gravidade. Por que eu faço isso aqui? Eu uso meropenem ou imipenem mais vanco. Eu uso um antibiótico de amplo espectro para eu não errar. Quando sai da cultura, gente, aí eu posso readequar, tá? O exame de imagem, ele cabe quando há suspeita de obstrução de via urinária, tá bom? Então, assim, ó, urocultura, sempre. O paciente está grave, tem asséptico, suspeita de comprovada ou suspeita ou comprovação de obstrução de via urinária? Sim. Então, assim, se tem obstrução, eu ainda faço o exame de imagem. Não necessariamente nessa ordem, gente. Eu posso, sim, primeira coisa é colher a cultura, começo o antibiótico e providencio o exame de imagem, ou avaliação urológica, entendeu? Tá? Mas o mais importante aqui é entrar de sola. Quando sai a cultura, você recheca o seu tratamento. Aí você consegue estreitar o seu esquema antibiótico. Você pode migrar para um esquema com um espectro mais específico, né? Com um antibiótico que resolva a infecção, mas não precisa ser meropenem e vanco. Então, aí você readequa o seu tratamento, tá? Aqui, ó, não tem suspeita de bactéria multiresistente. Beleza. Aí o que eu vou... perdão, gente, aqui o paciente não está gravíssimo. Aí eu vejo aqui, tem suspeita de germe multiresistente? Se tiver suspeita de germe multiresistente, o que eu faço? Eu vou fazer basicamente a mesma coisa que eu faço aqui, como observação. Se o gram evidenciar cocos gram positivos, aqui geralmente é enterococo, eu associo o vanco. Mas eu entro com meropenem ou imipenem. Meropenem e imipenem são carbapenêmicos, né, que cobrem bactérias produtoras de beta-lactamase de espectro estendido. Então, o que eu faço? Eu uso um esquemão para não correr o risco de errar. E vou associar a vancomicina se o gram mostrar coco gram positivo. Agora, se não tiver suspeita de germe multiresistente, aí fica mais fácil. Eu posso usar, olha só quantas opções: ceftriaxone,
pipetazo, cipro, seja oral ou venoso. Se está internado, normalmente eu uso venoso. Um dia antes da alta, eu converto para oral, para ver se ele vai ficar bem com oral, depois passo para casa, tá? E se houver suspeita de... Oi? Desculpa. Qual seria o paciente que está internado e não é grave, séptico, a não ser o paciente que pode ser que ele não trate em casa? Olha só, o paciente que está vomitando, por exemplo, está vomitando, ele tem que ficar internado. Mas ele não tem critérios de gravidade maior, entendeu? É um paciente da enfermaria, não é um paciente da UTI. Ele tem febre, ele tem calafrio, tem dor lombar, mas ele não tem critérios de sepse, por exemplo. Ele não está grave, não está séptico, mas ele tem indicação de internação. Entendeu? Entendi, obrigada. Nada. Aqui, para vocês verem, o chama Quick Solfa. É um score para detecção precoce de sepse que se baseia em 3 parâmetros apenas. Então, nível de consciência. E aí, o que vale aqui nível de consciência? Se o paciente tem um Glasgow de 15, ele está normal. Menos que 15, ele ganha 1 ponto. A pressão arterial sistólica, que se tiver menor ou igual a 100 de sistólica, ele ganha 1 ponto. E a frequência respiratória, se tiver maior ou igual a 22, ele ganha 1 ponto. Se esse paciente tiver 2 ou 3 critérios presentes, positivos, aí a gente vai considerar como paciente de alto risco para sepse. Tá? E aí é um critério que me preocupa, eu tenho que ficar desperta com esse paciente, tá? Como é que eu sei que o paciente tem 15 de Glasgow? Se ele tiver abertura ocular espontânea, orientado no tempo e no espaço e atendendo a comandos verbais, ele tem 15 de Glasgow. Se ele não tiver isso, ele tem menos de 15. Como é que é fácil? Né? Se ele tiver 2 ou 3 pontos desses 3 critérios, eu já entendo que é um paciente que precisa da minha atenção. Então, isso do pronto atendimento é muito interessante, tá? E aqui eu descrevi o que eu falei para vocês. E aqui, gente, quando que eu peço o exame de imagem? Sempre que eu tiver um paciente... Primeiro, se é suspeito de obstrução de via urinária, eu tenho que pedir um exame de imagem. Quando o paciente estiver grave, com persistência dos sintomas, mesmo após a terapêutica adequada por 48 a 72 horas, ou ainda o paciente que tem recorrência dos sintomas. Para que fazer exame de imagem? Identificar fator que esteja retardando a resposta terapêutica, que exige intervenção ou para diagnóstico de complicações. Que exame que eu peço? A tomografia de abdômen e pelve sem e com contraste. Peço também ultrassom quando eu não posso expor o paciente à radiação ou ao contraste. Complicações, né? Sepse, bacteremia, disfunção múltipla de órgãos, choque, injúria renal aguda. Todas são complicações de uma infecção urinária complicada, né? E são mais comuns em idosos, em diabéticos, em pacientes com obstrução do trato urinário, que fizeram alguma instrumentação recente do trato urinário ou tem uma normalidade do trato urinário. E tem algumas complicações, como isso aqui é uma pielonefrite enfisematosa, tem gás, aqui é o rim, tá vendo? O rim direito, aqui tá o fígado, e aqui gás no polo superior do rim. Então, tem uma bactéria produtora de gás aqui. Então, a pielonefrite enfisematosa é mais comum em pacientes diabéticos. Outras complicações que também são mais comuns em diabéticos e pacientes com obstrução do trato urinário. Abscesso perinefrético, né? Necrose papilar é mais comum em diabéticos, né? Aqui é uma complicação que está mais relacionada à obstrução crônica de via urinária, uma obstrução que o paciente tem cálculo coraliforme, são cálculos enormes que obstruem cronicamente aquele rim, levando a infecções, uma infecção que fica uma infecção assim, na verdade é uma infecção persistente daquele rim, né? E aí leva um processo de deterioração do parênquima renal que é substituído por um tecido granulomatoso, que tem esse aspecto amarelado, daí o nome pielonefrite xantogranulomatosa. Esse prefixo xanto está relacionado à cor amarela, né? E aí a indicação aqui, gente, é nefrectomia.
a gente está acabando, eu só quero fazer uma observação, porque é muito comum no consultório eu receber pacientes com bacteriúria assintomática. A gente comentou no início da aula que bacteriúria assintomática não é o mesmo que infecção urinária. Na bacteriúria assintomática eu não tenho sintomas e não é necessário tratar, exceto em algumas circunstâncias. Aqui tem a definição, né, pela Sociedade Americana de Doenças Infecciosas. Em mulheres são necessárias 2 coletas consecutivas de urina com isolamento do mesmo micro-organismo em contagem superior ou igual a 100 mil transformadores de colônia por ml. Já em homens, uma coleta de urina com isolamento de um único micro-organismo com contagem inicial superior a 100 mil já é suficiente. Na mulher se pedem 2 amostras porque a bacteriúria transitória é comum em mulheres jovens saudáveis. E aí, para definir que a bacteriúria é assintomática, você faz 2 amostras. Mas, assim, para que a gente entenda, o que é bacteriúria assintomática? Aquele paciente que sempre que faz exame, às vezes não tem nem por que fazer a cultura e vem bactéria na urina. Faz rotina. Não existe isso. Mas, quer dizer, não deveria existir, mas existe. Aí faz a cultura de urina, chega lá com um resultado positivo, a pessoa não sente nada, não tem indicação de tratamento, exceto em algumas circunstâncias. Isso é particularmente comum em paciente cateterizado e também não é indicado tratamento, né? Só em casos específicos a gente vai tratar. Quais são esses casos específicos? Gestante, inclusive, é mandatório fazer o screening de bacteriúria assintomática entre a 12ª e a 16ª semana de gestação. Se vier negativo, não precisa ficar repetindo, a não ser que essa mulher ela tenha fator de risco para infecção urinária durante a gravidez. Então, histórias de infecção do trato urinário, anomalia de trato urinário, diabetes ou parto pré-termo, né? E aí, uma amostra só é suficiente, tem que ser valorizada, não tem que ficar repetindo. E por que a gente trata? Porque tem um risco de pielonefrite aguda na mulher e na criança, risco de prematuridade e de baixo peso ao nascer. Aqui são as opções terapêuticas, alguém me perguntou. Lembrando que a nitrofurantoína e o Bactrim devem ser evitados no primeiro trimestre e no termo, né? A fosfomicina pode ser usada, o beta-lactâmico, amoxicilina, com ou sem clavulanato, cefalexina, que também é uma cefalosporina de primeira geração, ou cefadroxil. A diferença, a cefalexina, ela é 500 mg de 6 em 6 horas. O cefadroxil, que também é de primeira geração, é 500 mg de 12 em 12 horas, por igual período. Eu acho a comodidade do cefadroxil melhor, né? Mais fácil de tomar. E também vou tratar a bacteriúria assintomática em paciente que vai fazer alguma intervenção urológica. Então, vai fazer uma ressecção transuretral para ressecção de um tumor de bexiga, né? Então, ele vai fazer uma ureterorrenoscopia e você faz o exame previamente, identifica que tem bactéria na urina, né? Então, tem urocultura positiva. Mesmo sem sintoma, a gente vai tratar, tá? Então, sempre que houver um procedimento urológico no qual há risco de sangramento de mucosa, a gente tem que tratar. E em pacientes transplantados renais, nos primeiros 3 meses após o transplante, justamente para se prevenir o risco aumentado de rejeição aguda do enxerto. E aqui tem algumas opções terapêuticas para esse caso, tá bom? Gente, terminamos aqui. Queria concluir lembrando que a gente tem que considerar a extensão e a severidade da infecção do trato urinário no tratamento, que é muito importante que a gente individualize o tratamento, que use de forma racional os antibióticos, que a gente possa agir energicamente em casos com critérios de gravidade, mas que não pese a mão nas cistites. Acertar e tratar corretamente com antibióticos com boa concentração tecidual faz a diferença em pacientes com pielonefrite aguda. Então é isso que eu queria passar para vocês, espero que tenha sido proveitoso. Sei que é uma aula longa, né? Mas o conteúdo é extenso mesmo, tá bom? É isso, uma boa noite para vocês e até breve. Em breve a gente se encontra. Obrigada, Boa noite, Ana. Obrigada. Boa noite. Gente, boa noite, tá? Tchau. Tchau, tchau.